movimentos de hoje mostram que caminha-se para uma politização. De um lado, o candidato Elmar Nascimento e Antônio Brito, que estão em acordo, formaram esse acordo, quem estiver melhor lá na frente, um vai apoiar o outro, e do outro lado, o candidato que se apresentou como de consenso inicialmente, mas de uma forma muito, na minha opinião, um erro político, porque um consenso não se apresenta nessa altura do campeonato, teria de ser no final, lá no início da votação quase. Mas como o Hugo Mota foi lançado como candidato de consenso pelo Marcos Pereira, muito antes da hora de se fazer consenso, né, ele entrou na disputa por um lado e do outro lado estão os outros dois candidatos que se aliaram. Então você tem, de alguma maneira, uma repetição de polarização na Câmara. E é uma coisa que está permeando a política no Brasil inteiro. O que acontece? O que vai acontecer, na minha opinião? Que vai se caminhar para a construção de uma união de um lado, e esse consenso do outro lado vai depender muito do candidato entrar na briga. Ele não entrou na briga como um candidato de consenso mais. Na minha opinião, é mais um candidato. Tem condições, tem chances? Tem a chancela do Ciro Nogueira, tem o apoio do Eduardo Cunha e tem uma disposição grande de ser presidente da Câmara. Se apresentou, está na luta agora. Agora, para onde vai a disputa, eu acho cedo para a gente afirmar, mas eu não vejo disposição de sair da arena nem o Antônio Brito, nem o Elmar. O Hugo Mota chega forte? Chega, não estou desmerecendo, não. Mas agora vai ter de lutar, vai ter de rodar a sandália ali, percorrer gabinetes e tentar se viabilizar. Não é tão simples ganhar a presidência da Câmara. O Marcos Pereira, por exemplo, lançou o Elmar e não deu conta de ser ele o escolhido. Não é muito, lançou o Elmar, não, desculpe, lançou o Hugo Mota, porque não deu conta de ser ele o escolhido. Como é que está a posição do PT? O PT passa a ser muito relevante nesse momento. Vai ficar com o mesmo candidato do Ciro Nogueira? Não sei. É voto a voto. A disputa ficou mais emocionante, mas ficou mais cheia de incerteza, viu, Afonso? É isso que eu acho. Olha lá, Hugo Mota mantém uma boa relação com a maioria dos líderes partidários da Câmara e ganhou ainda mais força após o aval de Lula para a candidatura. O Lula que diz que não vai se envolver, mas também disse que não tem nada contra, vamos dizer assim, o Hugo Mota. Vamos ver o próximo? Como é que está a situação lá? O Elmar Nascimento tem a oposição do PT na Bahia e deputados que o consideram ríspido no trato no dia a dia. Lira tentou angariar apoio ao líder do União Brasil, mas, pelo menos até agora, não obteve sucesso. O Mark é amigo pessoal do Lira, mas ele está se sentindo traído agora, justamente porque o Lira não colocou o nome dele como o seu abençoado aí para essa disputa. Então, este é o personagem, Elmar Nascimento, que também não é muito bem visto no Palácio do Planalto, não é bem visto aí, pelo menos até agora, né? Embora teve hoje lá com o ministro Padilha. Vamos ver o próximo, Pati, é o Antônio Brito. Ele selou aliança com o Elmar Nascimento por essa disputa aí. Está se dizendo, por exemplo, pode apoiar a União Brasil lá no Senado com Davi Alcolumbre, e o PSD, o Antônio Brito seria o nome que encabeçaria isso. O presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, ele quer, de alguma maneira, negociar a sua transição para que o seu ostracismo pós-poder, ele seja menos traumático, sobretudo para a figura que ele representa. E aí nós temos uma situação, né, onde você tem outras forças importantes nesse cenário, que é o próprio Kassab, que tem patrocinado a candidatura do seu correligionário, e, por outro lado, também surge essa candidatura do Hugo Mota, né, possível candidatura do Hugo Mota, numa negociação com o Elmar Nascimento, e que tem, ao que se diz nos bastidores, uma certa simpatia do Planalto, do presidente Lula, né, porque não vai ser fácil, né, ter o mesmo consenso como
quase que um consenso que teve o Arthur Lira, mas também haverá uma disputa bastante acirrada. Mas hoje o peso que o governo Lula tem em relação à eleição anterior é bem maior. Por que isso acontece? Porque hoje o equilíbrio de forças muda. Você tinha ali um Arthur Lira indo para uma reeleição certa, e o PT não tinha outra alternativa. Tinha que aceitar para não vivenciar nem provar do mesmo remédio que provou no passado recente com o Eduardo Cunha. O Lula tem recebido um e vai receber os outros que são virtuais candidatos, pelo menos até o momento, mas parece que não quer colocar a digital do Palácio do Planalto nisso. Tem como não colocar a digital, Genésio? É impossível não colocar digital, mas é aquela história. No final, é importante que o investigador não encontre as digitais do Palácio do Planalto lá. O presidente Lula, obviamente, vai colocar o dedo nisso tudo, não é impossível no presidencialismo brasileiro isso não acontecer. Agora, até porque ele é muito experiente, tem 78 anos, 3 vezes presidente da República, e ele sabe muito bem os caminhos. O que, na verdade, ocorre é que o presidente, inteligentemente, não está dando indicativos de que tenha um candidato preferido. E ele não deve fazê-lo, né? Ele não deve cometer os erros recentes, que inclusive o professor citou, acho que o Wanda também citou. Obviamente ele vai influenciar, o próximo presidente terá o dedo dele, mas ele não vai, de maneira nenhuma, até o último momento, deixar entender que ele vai ter esse candidato. Eu não vejo isso na menor possibilidade. Nós não podemos esquecer, o professor acompanha esses números, a bancada do PT é diminuta, a bancada da esquerda não chega a 150 parlamentares, né? Ele não tem como hoje comandar o Congresso Nacional sem uma boa relação com o chamado Centrão, né? Antigamente ele tinha sorte do MDB, que era grande demais, o PMDB, né? E o PFL, que aderiu em parte. E hoje em dia ele não tem mais isso, então não dá mais. E nós não podemos esquecer, viu, caríssimos, o resultado das eleições municipais, né? Isso também terá uma influência quando se afunilar o processo eleitoral.